Minha meia-irmã roubou meu noivo e se gabou disso com cartões postais. Agora eles estão falidos e me pediram emprego, no negócio da família que ela iria herdar. Eu, uma mulher de 28 anos, estava noiva do meu namorado da faculdade há cerca de 4 anos. Estivemos juntos durante toda a faculdade e depois ficamos noivos aos 23 anos. Estivemos noivos por 1 ano, mas uma semana antes do nosso casamento, ele fugiu com a minha meia-irmã. Meu ex-noivo Greg, de 28 anos, e minha meia-irmã Melissa, de 28 anos. Fugiram uma semana antes de nos casarmos e não deixaram nada além de uma carta para mim. Na carta, Greg mencionou que havia começado um caso com Melissa alguns meses depois de ficarmos noivos. Percebeu que não poderia se casar comigo porque isso seria injusto para ambos e também para Melissa, porque eles eram os que realmente estavam apaixonados. Ele disse que acreditava que o universo havia me usado para levá-lo ao seu verdadeiro amor, então ele não podia estar comigo e enganar a todos nós de um futuro feliz casando-se comigo. Isso foi tudo. Eles fugiram e eu não os vi novamente até recentemente. Os pais de Greg cobriram todo o custo do casamento e eu não tive que pagar nada porque eles estavam tão envergonhados pelo que o filho deles havia feito. Essa foi praticamente a última interação que tive com a família dele, já que não tínhamos mais nada para falar. Minha família, no entanto, estava mais do que envergonhada. Meus pais estavam furiosos e meu pai até considerou contratar um detetive particular para que pudesse rastrear onde os dois estavam e trazê-los de volta para casa para obter respostas. Para que você saiba, meu pai é na verdade meu padrasto. Ele tem sido meu pai desde que eu era muito pequena e sempre o tratei como tal porque, para mim, ele é meu único pai e eu nunca conheci meu pai biológico. Meu pai deixou nossa família pouco depois de eu nascer e minha mãe nunca o viu novamente, já que ele havia renunciado aos seus direitos sobre mim e eles nunca haviam se casado. Ela então se casou com meu pai quando eu tinha 8 anos. Melissa e eu costumávamos ir à mesma escola e foi assim que nossos pais se conheceram, mas por alguma razão, Melissa decidiu que não gostava de mim e depois passou a me tratar mal durante os anos seguintes. Ela era uma bully no verdadeiro sentido da palavra, e ela e seus amigos sempre me incomodavam quando estávamos na escola. Nem sequer parava quando chegávamos em casa, e ela sempre procurava oportunidades para me fazer sentir mal. Reclamei com meus pais várias vezes e eles tentaram repreendê-la, mas não foi suficiente, e ela nem sequer tinha medo dos nossos pais, por isso continuou a me intimidar. Meus anos escolares foram um pesadelo total por causa dela e de seus comparsas. Assim como meu pai não estava na imagem, a mãe de Melissa também não estava. Mas isso porque a mãe dela havia falecido alguns anos depois de ela nascer. A mãe dela faleceu no meio da noite devido a um episódio epiléptico. Por isso, toda vez que minha mãe tentava discipliná-la, ela dizia que não tinha direito de repreendê-la porque não era sua verdadeira mãe. Meu pai tentou fazer com que ela parasse de me intimidar, mas não funcionou porque ela simplesmente não tinha medo de nada. Eles tentaram de tudo, desde repreendê-la até tentar falar com ela gentilmente, mas nada nunca a fez parar de me intimidar. Ocasionalmente, eles até ameaçavam enviá-la para longe e ela os desafiava a fazê-lo porque sabia que eram ameaças vazias, e isso era apenas no ensino fundamental. Então, com o tempo, só piorou. Quando estávamos no ensino médio, ela já havia adotado um monte de maus hábitos e era praticamente uma delinquente juvenil. Ela havia começado a fumar e ocasionalmente saía de casa para beber com seus amigos, que eram tão ruins quanto ela. Não foi até que ela foi presa com seus amigos uma noite por invadir a casa de alguém enquanto estavam bêbados que nossos pais finalmente decidiram enviá-la para longe e dar a ajuda que ela obviamente precisava. Depois de algumas semanas de súplicas e protestos, meus pais finalmente a levaram a um centro de reabilitação para adolescentes com problemas. Ela não estava feliz com isso, mas meu pai havia sido muito firme e disse que se ela quisesse morar conosco e fazer parte desta família, teria que melhorar porque ele não podia permitir que esse comportamento continuasse e afetasse a todos, já que ela estava se tornando uma ameaça para a sociedade. Ela foi embora no nosso 2º ano e não voltou até que já havíamos terminado o ensino médio, pois ela se matriculou em uma escola perto do centro de reabilitação e estava morando com sua tia. Não a vi durante esses anos, principalmente porque não estava interessada em como minha maior bully estava. Meus pais a visitavam todos os finais de semana e me perguntavam se eu queria ir, mas a resposta sempre era não. Seus amigos começaram a me ignorar e fingir que eu não existia depois que ela se foi, o que melhorou consideravelmente minha experiência no ensino médio, já que agora não tinha ninguém que me intimidasse constantemente. Melissa continuou sua educação na reabilitação e quando voltou, a primeira coisa que fez foi pedir desculpas a mim por tudo que me fez passar. Parecia muito mais calma e realmente pensei que havia mudado para melhor, então a perdoei. Estávamos prestes a ir para a faculdade em alguns meses de qualquer maneira, então não importava. Uma vez que começamos a faculdade, eu me mudei e ela também. Só voltávamos para os feriados e ela era muito mais gentil comigo depois disso.
E com gentil não quero dizer que se comportava realmente bem comigo, quero dizer que simplesmente me ignorava em vez de me intimidar em todas as oportunidades que tinha, como costumava fazer no passado. Para ser honesta, foi uma mudança muito bem-vinda porque preferia ser ignorada a ser intimidada. Nossos pais notaram isso, mas não tentaram nos forçar a nos dar bem ou agir como irmãs porque, dada a nossa história, isso era mais do que suficiente. Depois comecei a namorar Greg e depois de estarmos juntos por um ano, decidi levá-lo para casa para o dia de ação de graças e apresentá-lo aos meus pais. Todos nos demos muito bem, e pela primeira vez, notei que até mesmo Melissa estava interessada na conversa, o que era raro desde que ela voltou da reabilitação. Ela e Greg realmente se davam bem, e depois de começar a namorar com ele, ela começou a mostrar mais interesse em ser minha amiga e frequentemente se aproximava de mim para conversar, coisa que nunca havia feito antes. Não entendia o que estava acontecendo e tinha uma pequena suspeita de que talvez ela gostasse de Greg. Então um dia decidi perguntar diretamente se a verdadeira razão pela qual ela estava tentando ser minha amiga era por causa de Greg ou algo assim porque estava paranoica e ela riu disso e me disse que não era o caso. Greg havia mencionado a ótima relação que tinha com seus irmãos em nosso primeiro jantar juntos enquanto falava sobre sua família e isso foi o que a fez reconsiderar a forma como se comportava comigo desde que voltou, por isso agora estava tentando se redimir e melhorar nosso relacionamento. Não tinha nada a ver diretamente com Greg, mas ele definitivamente desempenhou um papel ao ser o catalisador e fazer com que ela pensasse em nosso relacionamento. Ela me disse que me culpava por ter sido enviada embora por muito tempo, mas finalmente percebeu que não era culpa minha e que havia trazido isso para si mesma com seu comportamento terrível. Por isso era a hora de parar de me punir por isso e começar a tentar realmente fazer parte desta família. E isso não seria possível até que ela se desculpasse de coração e tentasse ativamente trabalhar em nosso relacionamento. Sou uma tola emocional e o que ela me disse naquele dia me comoveu, então, como uma idiota, decidi perdoá-la e ser amiga dela. E acho que isso é o que mais doeu porque ela me traiu depois de ser minha amiga. Estávamos em bons termos por muito tempo e ela esteve ativamente envolvida nos preparativos do casamento. Não diria que éramos as melhores amigas, mas não éramos tão ruins quanto costumávamos ser. Enquanto reconstruíamos nosso relacionamento, nos encontrávamos pelo menos 1 ou 2 vezes por mês e conversávamos entre nós. Por isso, quando fiquei noiva, estávamos bem e eu já havia apresentado Greg a ela pessoalmente antes do noivado. Sempre que nos encontrávamos em eventos familiares e coisas assim, eles se comportavam de maneira bastante normal. Por isso nunca suspeitei de nada porque não tinha motivos para isso. Mesmo após o noivado, continuaram se comportando como se nada estivesse acontecendo e nem por um segundo pensei que talvez Greg tivesse algo com Melissa. Simplesmente nunca me ocorreu porque Greg montou um ato muito convincente de estar apaixonado por mim enquanto me traía com Melissa. E ela também foi muito convincente ao fingir ser minha amiga. Por isso não soube a verdade até que foi tarde demais e eles já haviam ido. Meus pais queriam rastreá-los e trazê-los de volta para casa, mas os convenci a deixar para lá porque só queria esquecer tudo. Era ruim o suficiente que os dois me fizeram parecer uma completa idiota e fugiram uma semana antes de eu me casar. Não queria mais drama porque estava realmente deprimida e simplesmente não tinha forças. Passei a semana seguinte sem fazer nada além de trabalhar e dormir porque queria evitar enfrentar meus sentimentos. Obviamente, tinha o coração partido e estava simplesmente entorpecida, mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois do dia do meu suposto casamento, recebi um postal de Melissa e ela estava na Califórnia. Mas isso não era tudo porque também havia usado um monte de fotos dela com Greg e pareciam estar realmente felizes. Era muito óbvio que ela estava esfregando na minha cara porque até mencionou que sentia a surpresa antes do meu casamento. Mas obviamente não sentia e era apenas para me irritar. Foi então que percebi que ela nunca me havia perdoado realmente pelo que aconteceu há anos e ainda me culpava pelo fato de que a haviam enviado embora, e nem sequer quis ser minha amiga em nenhum momento. Simplesmente me usou para chegar a Greg e eu a havia confiado e deixado que me usasse como um trampolim. Foi um plano realmente diabólico, devo reconhecer. 4 dias depois de ela me enviar aquele postal, não conseguia nem sequer dormir porque estava perdendo a cabeça com isso. Foi uma experiência realmente traumática para mim e tive que fazer terapia durante meses para desfazer todo o dano e lidar com meus problemas de confiança. O postal não foi um incidente isolado e ela me enviou postais dela e de Greg durante 4 meses depois disso. Só terminou depois de cerca de 1 ano porque não lhe havia respondido nem entrado no drama. Nossos pais estavam realmente chateados com isso e naturalmente cortaram todos os laços com ela depois disso. Nem sequer tentei entrar em contato com ela depois do primeiro postal, e isso foi uma grande perda para Melissa porque estava destinada a herdar o negócio do pai dela.
Ela era formada em administração e essa era uma das razões pelas quais havia escolhido esse caminho para ela mesma porque queria se juntar ao pai. Mas claro, depois do que ela havia feito, nosso pai cortou todos os laços com ela e me disse que eu poderia me juntar a ele em vez disso porque sentia que precisava compensar tudo de uma maneira importante. Mas eu não tinha um diploma em administração e, na verdade, era formada em história, o que não tinha nada a ver com negócios, então precisava aprender tudo do zero. Meu pai disse que não era um problema porque estava disposto a me ensinar tudo o que sabia para que eventualmente pudesse assumir o controle do negócio em vez de Melissa. Então, aceitei e comecei a trabalhar sob sua supervisão para poder aprender como dirigir o negócio e ele pudesse se aposentar e me entregar as rédeas depois de um tempo. Trabalhei muito duro durante alguns anos e no ano passado finalmente fui promovida e meu pai se aposentou. Foi uma sensação incrível porque havia começado do zero e tive que aprender tudo, mas agora tudo estava indo bem sob minha direção e tem sido assim por algum tempo. Graças a mim, meus pais agora podem passar mais tempo juntos sem se preocupar com o negócio porque eu estou cuidando dele. Tem sido assim por bastante tempo e praticamente parei de pensar em Greg depois de começar a trabalhar para meu pai porque isso ocupava todo o meu tempo, junto com a terapia que me ajudou a seguir em frente. E diria que agora segui em frente completamente e não penso neles nem no que fizeram. Nunca pensei que voltariam a me procurar, e muito menos a pedir minha ajuda, porque seria necessário muito coragem e uma falta total de células cerebrais funcionais para me pedir ajuda depois de me enganarem e me fazerem parecer uma tola, e depois esfregarem isso na minha cara também. Mas suponho que Melissa e Greg realmente carecem de células cerebrais, porque foi isso que fizeram há alguns dias. Estava em casa porque era fim de semana e ao redor do meio-dia ouvi alguém tocar a campainha da minha porta freneticamente. Pensei que era a pizza que havia pedido, então não pensei muito nisso. Quando abri a porta, recebi a maior surpresa da minha vida quando, em vez de um entregador, encontrei Melissa parada fora da minha casa com uma aparência realmente preocupada. Não sabia o que dizer, então simplesmente esperei em silêncio que ela dissesse algo enquanto a olhava. Percebi que definitivamente estava lá para pedir ajuda porque parecia desamparada e sua aparência a denunciava. Mesmo quando criança, Melissa sempre costumava se vestir bem, mas quando a vi, estava vestida com roupas velhas que estavam todas desbotadas e obviamente haviam sido compradas há muito tempo. Seus jeans eram muito curtos e ela mesma parecia que não havia estado comendo bem. Já havia decidido que qualquer coisa que ela estivesse prestes a me pedir, a resposta seria não. Então, quando disse que precisava que eu a ajudasse porque ela e Greg estavam lutando há muito tempo, desde que ele perdeu o emprego há alguns meses, ele havia começado a beber em vez de procurar um novo emprego, e embora ela estivesse tentando encontrar um emprego para si mesma, não conseguia porque havia desistido de tudo para ficar em casa e fazer todo o trabalho doméstico quando se mudou com Greg. E devido a isso, não havia estado trabalhando recentemente e a lacuna em seu currículo a fazia uma candidata mais fraca para todos os empregos aos quais havia se candidatado. Disse que havia ouvido de alguns parentes que nosso pai havia se aposentado e me havia entregue as rédeas do negócio. Então agora estava lá para me perguntar se eu estaria disposta a contratar Greg e dar algo para ele fazer. Melissa me disse que havia vindo até aqui apenas para me pedir ajuda e disse que lamentava tudo o que havia feito no passado, mas agora contava comigo para salvá-la. Disse que nem sequer havia se aproximado de nossos pais e havia vindo diretamente à minha casa para pedir ajuda porque sabia que eu tinha um coração bondoso e se sentia terrivelmente culpada por me trair no passado, mas estava certa de que não a rejeitaria agora que precisava da minha ajuda. O direito dela de pedir ajuda era tão ridículo que acabei rindo na cara dela e disse para ela se candidatar em outro lugar porque não contratava trapaceiros. Então fechei a porta na cara dela e voltei para a sala de estar me preparando para chamar a polícia se ela não saísse da minha propriedade logo. Felizmente ela foi embora naquele dia, mas ainda não me deixou em paz. Após a visita dela, a primeira coisa que fiz foi ligar para nossos pais e contar sobre isso. Eles me disseram que haviam ouvido de alguns vizinhos que Melissa estava de volta à cidade sem Greg, mas não haviam investigado mais. Vivemos em uma cidade relativamente pequena, então todos conhecem todos. Consegui descobrir rapidamente que Melissa havia estado aqui por cerca de uma semana antes de finalmente me visitar e havia estado morando com um de seus comparsas do ensino médio. Provavelmente foi a amiga dela do ensino médio que lhe disse onde eu morava e também sobre o fato de que eu havia herdado o negócio que supostamente era dela, e agora ela estava realmente explorando isso. Alguns dias depois de me visitar, decidiu ir ver nossos pais para lhes dizer como eu estava sendo desalmada. Ela esperava que estivessem do lado dela agora que tinha a vantagem de quem estava sofrendo mais, mas não poderia estar mais errada porque meu pai lhe disse que o negócio agora era meu para dirigir e que eu podia tomar qualquer decisão que considerasse adequada. Ele não tinha nada a ver com isso porque não ia microgerenciar minhas decisões.
Minha mãe lhe lembrou que ela foi quem me traiu ao fugir com meu noivo depois de fingir ser minha amiga durante anos, que agora merecia completamente o que estava acontecendo com ela. Ela havia perdido o direito de pedir ajuda a qualquer um de nós, especialmente a mim, depois de que até mesmo havia me enviado postais para me atormentar. Ela tentou se defender dizendo que tudo estava no passado e que agora era uma pessoa diferente. Mas meus pais lhe disseram que tinha que ir embora porque não queriam ter nada a ver com ela. Isso a levou a fazer um escândalo na casa deles e afirmar que sempre haviam me favorecido em relação a ela e me tratavam como a criança de ouro. Disse ao meu pai que, apesar de ser seu próprio sangue, nunca a havia tratado assim e agia como se eu fosse sua única filha e ela não valesse nada para ele. Quando ele lhe disse que havia feito mais concessões pelo comportamento dela no passado do que qualquer outro pai no mundo faria, ela disse que ainda não importava. Eu tinha tudo que ela supostamente deveria ter, incluindo o negócio do qual estava me vangloriando. Disse que nem sequer era culpa dela que Greg havia se apaixonado por ela e queria passar a vida com ela em vez de comigo. Mas por alguma razão ela era a que estava sendo punida por isso. E afirmou que os postais que havia enviado eram para ser um pedido de desculpas genuíno e nem sequer estava tentando me atormentar. Honestamente, não tenho conseguido parar de pensar nisso desde que meu pai me contou o que ela disse. De certa forma, é verdade que ela supostamente herdaria este negócio e estaria no meu lugar, mas realmente perdeu isso devido às suas próprias ações. Eu não tive nada a ver com isso. Nunca disse ao meu pai para cortá-la de sua vida e me entregar o negócio. Ele fez isso por sua própria vontade. E se sente um pouco injusto que me culpe por isso também. O que ela disse sobre eu ser a criança de ouro não é verdade de forma alguma. Mas posso ver por que ela se sentiria assim. Porque na cabeça dela ela foi a que foi enviada embora porque eu me queixei dela e do seu bullying constante. Que um pai decida enviar seu filho embora é algo muito importante. E sei que foi difícil para o meu pai. Mas novamente, isso não é culpa dele nem minha. Se ele não tivesse tomado as medidas necessárias para evitar isso, Melissa poderia ter se tornado uma criminosa ou algo assim porque era o caminho que estava tomando. Além disso, realmente não acredito que estava tentando se desculpar com os postais e provavelmente estava apenas tentando encobrir isso dizendo que supostamente era um pedido de desculpas genuíno. Simplesmente me sinto mal por ela porque seu marido acabou sendo completamente inútil e agora ela tem que tirá-lo dessa situação. Ela realmente veio pedir minha ajuda e não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ela, então me arrependo um pouco de ter a tratado da maneira que fiz. Tenho tudo agora e ela não tem nada, então não posso deixar de sentir pena dela. É simplesmente quem eu sou como pessoa. Além disso, já passou muito tempo e não quero continuar guardando rancor, mas também não quero ajudá-la de nenhuma maneira. O máximo que posso fazer é dar minha simpatia, mas realmente não quero contratá-los nem ajudá-los com dinheiro. Acho que é suficiente que até me sinta mal por ela depois de tudo que me fez passar. A maioria das pessoas provavelmente nem se importaria. A única razão pela qual me sinto mal por ela agora é porque este negócio realmente supostamente era dela e, agora que estou em uma posição de poder, finalmente estou me vingando dela e simplesmente sinto que não está certo. Pode ser por causa do que ela disse sobre eu ser a criança de ouro ou talvez apenas síndrome do impostor, mas me sinto estranha com isso. Então, sou a má por me recusar a contratar meu ex-noivo que fugiu com minha meia-irmã agora que estão tendo problemas de dinheiro e precisam de ajuda? Atualização 1. Não tinha ideia do que fazer e os comentários aqui só me confundiram ainda mais porque alguns de vocês disseram que estava fazendo a coisa certa ao rejeitá-los e a outra metade disse que eu sempre fui a criança de ouro e por isso Melissa começou a se comportar mal. Embora isso não tenha sido tão útil quanto pensei que seria, decidi conversar com meus pais porque sempre que tive que enfrentar problemas na minha vida, sempre procurei meus pais para obter conselhos. Fiz isso desta vez também. Eles me disseram que não tinha motivo para sentir pena de Melissa porque todos haviam feito todo o possível para tentar torná-la uma pessoa melhor. Mas se ela não estava disposta a mudar em nenhum momento da sua vida, então não havia muito que pudéssemos fazer por ela. Meu pai me disse que tinha toda a intenção de deixá-la assumir o negócio se ela tivesse se comportado e sido uma boa filha, mas falhou em tudo e zombou da nossa família. Depois disso, seria uma tola se esperasse que ele a deixasse assumir o controle ou até mesmo ser parte da família. Isso me fez sentir consideravelmente melhor porque falar com meus pais sempre faz, então tentarei não me deixar sentir culpada por coisas que não faço. Atualização 2. Passou aproximadamente uma semana desde que Melissa apareceu na minha porta e desde sua visita aos nossos pais, não ouvimos nada dela. Quase pensei que ela havia voltado para a Califórnia com Greg até hoje, quando apareceu no meu local de trabalho para fazer uma cena. Foi horrível porque simplesmente entrou no lugar, já que conhecia o funcionamento desde criança e entrou sem alertar a segurança facilmente.
Depois se colocou na frente do meu escritório e começou a gritar sobre como eu havia roubado este negócio debaixo do nariz dela ao fingir ser uma boa menina para nossos pais e lamber suas botas para que me aprovassem. Aparentemente, eu era responsável por vilipendiá-la ao acusá-la falsamente de me intimidar durante nossa infância e até mesmo falar com meu pai para enviá-la para reabilitação apenas, para cimentar minha posição como a criança de ouro da família. Continuou anunciando que este negócio supostamente era dela, mas agora eu me recusava a deixá-la fazer parte dele porque estava com ciúmes de que Greg a escolheu em vez de mim, ao contrário dos nossos pais que sempre me favoreceram. E como não estava acostumada a ser ignorada, perdi a cabeça e voltei nossos pais contra ela. Quando ouvi os gritos, decidi sair e verificar por mim mesma depois de chamar a segurança. Tentei dizer-lhe para calar a boca, mas continuou por alguns minutos até que finalmente a expulsaram do prédio. Decidi ligar para o meu pai antes de chamar a polícia para obter a opinião dele e ele estava furioso, então me disse para chamar a polícia imediatamente. Felizmente, quando os policiais chegaram, ela ainda estava por perto, provavelmente esperando que eu saísse do prédio para me gritar ou talvez fazer algo pior, me atacar fisicamente. Os policiais a levaram e a acusaram de invasão de propriedade e de perturbar a paz, mas são acusações menores e provavelmente se livrará apenas com uma multa ou talvez serviço comunitário no pior dos casos. Mas definitivamente vai ficar em seu histórico e isso nunca é bom. Disse ao meu pai que ela havia sido acusada e presa e esperava que ele ficasse um pouco chateado com isso. Mas ele apenas parecia exasperado e me disse que estava cansado disso e queria uma pausa de ter que lidar com a loucura dela. Honestamente, me sinto mal por ele porque não pode ser fácil ter uma filha como Melissa e ser culpado de tudo o que dá errado na vida dela, embora a maioria das vezes seja culpa dela mesma. Honestamente, todos temos sido muito pacientes. Atualização 3. Acho que Melissa voltou para a Califórnia porque se passaram alguns dias e não ouvimos nada dela, o que é estranho porque esperávamos que ela reagisse contra nós depois de sua prisão. Mas meu pai perguntou e lhe disseram que algumas pessoas a viram se dirigindo para o aeroporto outro dia, então suponho que ela tenha ido. É um grande alívio que ela tenha ido embora porque estava realmente com medo de que ela tentasse fazer algo explosivo para chamar nossa atenção, e isso sempre é uma má notícia. Não sei o que ela vai fazer com toda a situação com Greg agora porque parece improvável que ela receba ajuda de alguém depois disso. Só espero que ela encontre algo para fazer e saia desse problema. E não, nem estou sendo gentil ou compassiva agora. Tenho razões muito egoístas para dizer isso, e é porque sei que se ela não encontrar uma saída para esse problema, então ela só voltará aqui com Greg e nos incomodará mais e não quero isso. Então realmente espero e rezo para que ela ou Greg encontrem um emprego e possam se sustentar. De qualquer forma, não tenho que ouvir dela por pelo menos algumas semanas e estou aliviada que esse pesadelo tenha acabado agora.